Alguns comandos do sistema operacional Linux. O primeiro comando que nós devemos utilizar, principalmente ele é utilizado para você encontrar o caminho corrente ou o caminho que o usuário que está acessando o sistema se encontra, em qual diretório, qual caminho, qual pasta. Ele vai usar o comando pwd. Basta ir lá no terminal escrever o comando pwd que ele vai dizer o caminho responsável para a realização desse comando. Outro comando também que é muito importante utilizar é o comando ls, que ele é responsável para fazer formas de exibição no terminal, exibição tanto de arquivos quanto de diretórios. E o ls é uma abreviação para listar, ou listen. E nós temos também os comandos para você movimentar, mudar de local dentro dos diretórios, dentro do sistema operacional Linux. E o comando que você pode utilizar para isso é o comando cd, onde você pode se deslocar de um caminho para outro caminho, deslocar de um diretório para outro e assim por diante. Vamos agora fazer um exemplo desses comandos no terminal aqui no simulador. Então, o primeiro comando, que é pwd, basta digitar o comando da Enter, que ele vai dizer o caminho que se encontra o usuário naquele momento. Quando eu coloquei o comando pwd e fiz e executei, dei Enter, o que acontece? Ele mostra o caminho que o usuário se encontra nesse momento. Qual é o caminho desse exemplo? Ele está no caminho pasta raiz e pasta root. Então ele está dentro da pasta root do sistema Linux. Se você colocar aqui o ls, que é o comando para listar, por padrão, ele vai exibir nada, porque não existe nenhum conteúdo dentro da pasta root. Aí existem várias formas do ls. Existe o ls, que é simplesmente listar o arquivo de diretório do local que você se encontra. Existe o ls-a, que é responsável para listar os arquivos também ocultos. E tem o ls-espaço-l, que é você listar todos os arquivos e diretórios mais em detalhes, mostrando informações a mais, como o dono do arquivo, da pasta, qual grupo ele pertence, o tamanho que está sendo ocupado desse arquivo, dessa pasta, e assim por diante. Então, se usarmos aqui ls-a, você pode observar que existe aqui um arquivo oculto chamado .config, que ele vai exibir arquivos ocultos. Se você botar ls-l, ele vai fazer a listagem aqui com detalhes, mas como não está vazio a pasta, não tem como você visualizar nenhum detalhe, porque não tem nenhum arquivo. Agora vamos aprender o cd. Para que serve o cd? O cd é para você sair de um local que você se encontra para um determinado local. Então, existe simplesmente só o cd, que é que ele vai fazer. Ele vai para a pasta home do usuário que você está logado. Como é que está logado como usuário root? Ele está na pasta root, que é a pasta home dele. Só que a pasta root está vazia. Então, ele não saiu do lugar. Ele praticamente já estava na pasta home, então você bota no cd dando enter, ele não vai sair do lugar porque ele já estava na pasta que o comando cd ele desloca o usuário. Se você botar cd espaço barra, ele vai sair da pasta que ele se encontra e vai para a pasta raiz do sistema operacional. E aí você pode observar que antes era um tio, jogo da velha, que o tio representa a pasta home. Agora está traço jogo da velha. Ele está dizendo que está dentro da pasta raiz. Se você der o ls para listar, você vai ver que já consegue visualizar várias coisas, inclusive aquelas pastas que a gente estudou anteriormente, as pastas que são as pastas importantes do sistema operacional, como o bin, o boot, dev, etc, o home, o mid, mnt, opt, proc, root, rum, sbin, srv, todas essas pastas a gente viu em aulas anteriores. Então o ls ele consegue listar todas essas informações. Se você botar ls
L, ele vai listar todas essas pastas, mais com detalhes de informações. Você pode ver, ó, que essa primeira coluna aqui são as permissões que são aplicadas no arquivo, no diretório. Aqui diz quantos atalhos tem. Essa segunda coluna aqui diz qual é o usuário e o grupo que ele faz parte do arquivo do diretório. Aqui fala o tamanho dele em bytes. Aqui fala a data que ele foi modificado a última vez. E aqui mostra o nome da pasta ou do arquivo. Você pode usar com esse comando. Se quiser usar também ls-a, ele vai e exibe os arquivos ocultos também, como está esse ponto userdata. Tudo que vem com ponto antes, monte um nome, é porque é um arquivo ou diretório oculto. Então, se você quer transformar um arquivo ou diretório como oculto no Linux, basta você renomear esse arquivo ou diretório e colocar um ponto antes do nome dele, que aí ele automaticamente vai ser considerado como um arquivo oculto. E aí ele vai ficar escondido no teu sistema operacional, porque por padrão as pastas e arquivos ocultos elas não aparecem, não são visíveis ao sistema operacional por padrão, mas você pode também botar para exibir. E comando cd, temos o cd que eu já mostrei para vocês, o cd espaço traço que vai para a pasta raiz. Existe o cd, se você vier aqui, cd home, ele vai para, você colocando um caminho, ele vai para o caminho que você está querendo. Ele está na pasta raiz, ele quer ir para a pasta home, que é a próxima pasta. Aí você bota cd home, que ele sai da pasta raiz e entra dentro da pasta home. Se você quiser, você dá um ls aqui, tem a pasta chamada Ubuntu, o usuário chamado Ubuntu. Aí você bota cd Ubuntu. E aí ele entra na pasta. Você pode observar aqui o caminho, ó, barra home, barra Ubuntu. Ele está dentro da pasta Ubuntu. Se você quiser voltar para a pasta home, você pode fazer assim, cd ponto ponto, que aí ele sai da pasta Ubuntu e volta a uma pasta acima. Que se você olhar a sequência aqui é home. Aí você clica, ele volta para home. Se você botar cd traço, ele vai voltar para a pasta anterior que ele estava. Eu vim para a pasta home. Qual era a pasta que eu estava anteriormente a home? Era a pasta Ubuntu. Então ele vai voltar para a pasta Ubuntu. Ó, ele volta para a pasta Ubuntu, mostra o caminho e ele muda de diretório. E temos também, se você quiser ir para um usuário específico, basta você botar aqui cd para ir para a pasta do root. Se você quiser ir para um usuário específico, você botar cd util. Se você quiser ir para qualquer caminho, você basta botar cd o caminho completo que você quer se encontrar. Se você quiser ir para a pasta do Ubuntu, você basta botar barra home, barra Ubuntu. Independente do local que você se encontra, ele vai, se você colocar o caminho exato, ele vai sair do local que ele se encontra para o caminho exato que você digitou. Mas tem que o caminho estar correto. E aí ele consegue. Se eu quiser ir para outro caminho diferente, bota barra etc, por exemplo. Aí ele vai para outra pasta que é barra etc, que é um outro caminho independente. E assim por diante. E para finalizar, vamos falar sobre a pasta mkdir e rmdir. O que faz a pasta mkdir? Ela é responsável para você criar um diretório no sistema. mk é de make, que é fazer, e dir é de diretório, que é a mesma coisa de pasta. Exemplo, nós temos aqui, ó, mkdir 2018, aí espaço 2018 turma 1, espaço 2018 turma 2. O que é que ele está fazendo? Esse comando ele está criando a pasta 2018, e depois que ele criar a pasta 2018, em seguida, ele vai criar a pasta turma 1, que vai estar dentro de 2018, por isso que ele colocou 2018 barra turma 1, quer dizer que dentro da pasta 2018 ele vai criar essa outra pasta, e espaço ele vai criar também a pasta turma 2 dentro de 2018. Então ele fez várias ações em uma única linha de comando. Então criou 3 pastas aí, 2018 e dentro de 2018 turma 1 e turma 2. Aí dá ls de 2018 para listar o que, que tem dentro de 2018, aí ele verifica que está as pastas criadas, turma 1 e turma 2. Você pode também criar apenas uma única pasta, não é obrigado a criar várias, como esse exemplo. Se você quiser criar apenas uma pasta, pode criar mkdir e aí você logo coloca o nome da pasta. E o rmdir, ele é responsável para remover um diretório do sistema. O rmdir, se você colocar rmdir
o nome da pasta, ele vai remover. Mas se essa pasta tiver algum conteúdo dentro dela, um arquivo, outras pastas, ele vai dar erro, não vai aceitar fazer essa remoção porque tem outros conteúdos dentro dela. E para que aconteça isso, você vai ter que usar rm--r e o nome do diretório para que isso aconteça. Exemplo, aqui já foram criadas as pastas 2018, turma 1 e turma 2. Se eu colocar ls 2018, vai aparecer. Se eu colocar rmd 2018, turma 2, ele vai apagar. Por quê? Porque turma 2 é vazio, não tem nenhum conteúdo. Mas se ele tentar apagar o 2018, não vai dar certo, porque já existe uma pasta chamada turma 1, que está dentro do 2018, ele não deixa. Aí você tem que usar rm, espaço, traço R, espaço, o diretório. Vamos aqui ao exemplo para a gente testar. Vou aqui para o caminho aqui do usuário Ubuntu. cd/home/ubuntu. Pronto, estou no usuário Ubuntu. Aí eu vou criar aqui pasta mkd soac, que é a pasta que eu vou criar. Ele criou a pasta, eu vou dar ls para que a pasta reconhecida no nome soac. Agora, dentro dela eu vou criar uma outra pasta chamada Linux. Eu vou criar aqui soac mkd soac barra Linux parte 1. Criou a pasta. Vou dar ls soac. Tá aqui a pasta dentro. Vou criar outra pasta que vai ser Linux parte 2. Criou, dá ls soac, tá, Linux parte 1 e Linux parte 2. Vou criar também um outro diretório dentro dele chamado parte 3 para finalizar aqui. E aí você vai ver que tem 3 pastas agora dentro da pasta soac. Agora eu vou apagar a pasta Linux parte 3. Linux parte 03. Ele vai remover sem problema, rmd na verdade. Ele vai remover o diretório vazio. Assim, eu botei no caminho errado. Tem que botar rmd, aí soac, barra Linux parte 3. Para poder remover, porque eu estou dentro da pasta Ubuntu. Aí eu tenho que botar o caminho para poder encontrar. Aí eu coloco aqui, ó, ele removeu a pasta Linux parte 3. Vou dar aqui ls soac, total Linux parte 1 e Linux parte 2. Vou tentar remover soac. Aí ele fala, não é possível remover a pasta soac porque ela é um diretório não vazio. Então ele não aceita se tiver algum conteúdo dentro dele, que no caso está 2 pastas. Aí para acontecer, você conseguir remover o diretório de tudo que tem dentro dele, você vai ter que colocar rmd, espaço, -r maiúsculo, soac. E aí ele vai conseguir botar o R minúsculo aqui para ver se dá certo. Pronto. Na verdade, quando você bota -R maiúsculo, tem que ser só apenas RM. Não precisa colocar RMD. Só basta colocar RM, espaço, traço, R maiúsculo, depois o nome da pasta. E aí ele vai remover a pasta e tudo que tiver dentro dele.